Bom dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para ouvir do seu maná fresquinho, Deus. Oh, Senhor, na quarta estratégia, Senhor, precisamos de um direcionamento do Senhor, Senhor. Então, usa a tua serva, Pai, conforme o Senhor quer e que nós possamos levar isso conosco, Senhor, e ruminar essa palavra, Senhor, para o maior proveito no nosso dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém! Deus maravilhoso, mais uma quarta estratégia. Você está aqui para nos alegrar e alegrar o coração de papai. Então, vem para cá, meu presente está no Muri, com muita gratidão no meu coração pela sua vida, pela nossa amizade, por esse laço que o Senhor fez entre nós e como é bom aprender através do seu dom que papai te presenteou. Então, vem para cá, Cíntia Tanuri conosco nessa quarta estratégia. Amém. Bom dia a todos. Alegria estar aqui mais uma vez nessa acolhida única de Mônica Souto e nessa mesa que o Pai tem preparado para a gente de comunhão uns com os outros aqui na palavra, de desfrutarmos, né, de tudo que Ele tem nos entregue aqui nesse lugar, onde Ele nos tem chamado para ouvir o que o Espírito tem a dizer. A palavra nos diz em Apocalipse tantas vezes, né? Ouçam o que o Espírito tem a dizer. E o Senhor, ele nos fala de tantas formas, a gente sabe disso, né? O Senhor, ele tem uma linguagem diversificada para nos falar, criativa, e nós podemos discernir o que o Senhor quer nos dizer, intimidade, de uma maneira personalizada, vamos dizer assim, a cada um, como podemos ouvir e discernir. Mas a palavra do Senhor é uma forma que ele mesmo escolheu de antemão, né? Ele determinou isso para que a gente pudesse buscá-lo, conhecê-lo. Ele fez questão que deixasse tudo registrado. Cada trecho dessa palavra, ela tem uma importância, é uma preciosidade da parte do próprio Deus, com tanta coisa que aconteceu, né? Desde a criação do universo, do mundo, de tudo que nós vemos e entendemos, porque antes já existia, né? Deus, ele não existe, ele é, nós é que existimos. O tempo passa a existir quando a gente lê em Gênesis lá, no princípio criou Deus, mas tudo já era, já existia nele, porque Deus é. Então, a partir do momento que tudo acontece, essa narrativa de Gênesis e Apocalipse, pensa no capricho de Deus. Imagina agora ele escolhendo o que ficaria registrado para que eu e você soubéssemos da parte dele o que ele fez e quem é ele, quem somos nós nele. Eu gosto muito de um verso, está em Atos 17, no capítulo 17, quando Paulo se encontra ali em Atenas. Lembram-se disso? Atenas é aquele centro ali da filosofia, né? O berço da filosofia naquele momento. Se não me engano, é Atos 17, 28, quando Paulo vai dizer assim: nele nós vivemos, nos movemos, existimos. E é justamente isso que é essa concepção de existirmos em Deus, porque Deus é e nós existimos a partir dele, é que Paulo traz para aquela civilização naquele tempo, com aquela cultura que tinha muitos deuses e deusas e fazia Deus de todas as coisas. O sol era um deus, o mar era um deus, as estrelas eram um deus. E Paulo, então, ele vai apresentar o que o texto chama lá do Deus desconhecido, que nada mais é do que o Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. E ele vai falar da nossa existência a partir de Deus e não existe nada fora de Deus. E essa compreensão, ela é grandiosa demais, ela não pode se perder. Sabe, nós vivemos num mundo, hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre a brevidade da vida e a eternidade.
a brevidade da vida, nessa comparação escandalosa entre a eternidade. Porque quando a gente vai ler a respeito da vida, a gente vai ver, né, os salmistas, os poetas de Deus escrevendo que a vida é como um sopro, que passa bem rapidinho, é como uma erva, que ela brota de manhã, à tarde murcha, seca, se foi. Que a vida é como uma fumaça, um vapor, passa tão rápido um vapor, ele se dispersa tão rapidamente. Mas a eternidade, porque Deus é eterno, Ele é o eterno, nós existimos. Deus quer compartilhar conosco na pessoa de Jesus. Então, hoje eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Nós estamos em tempos de festas. Final de ano, todo mundo fica. Eu acho que acontece aí com você o que acontece comigo. Nós ficamos mais sensíveis, mais cordiais, mais amorosos, tem mais abraço para dar, mais solidários. Tem muitos que fazem o faxinão do guarda-roupa, das gavetas, né? Assim, tem uma expectativa misturada com uma retrospectiva do que nós vivemos, do que a gente queria ter feito e não fez, da listinha do ano passado. Tem um checklist que às vezes a gente fala assim, epa, com uma expectativa renovada também gostosa, vai chegar um novo ano, que nos fala de esperança, que nos fala de propostas de talvez aquilo que não foi feito esse ano, quem sabe agora. Então, todo esse misto de sentimentos, de pensamentos, ele no final do ano geralmente é comum. Algumas pessoas elas sentem assim também uma nostalgia. Já percebeu como o final de ano também traz uma nostalgia para alguns? Uma certa tristeza, porque lembra de coisas que marcaram, mas no geral, as pessoas ficam mais quebrantadas, mais solidárias. Tem essa coisa da família, das reuniões. E a nossa cultura ocidental, a cultura também, não vou falar só a nossa, não. Mundialmente falando, né? Porque Jesus, ele marca a história, ele divide o calendário antes dele e depois dele, porque não houve antes dele alguém como ele, não haverá depois dele outro alguém como Jesus. Então ele marca, ele divide o nosso calendário, a história, toda ela. Jesus, esse personagem histórico que a gente encontra na Bíblia, essa pessoa que existiu, que foi registrada, que existiu num tempo, numa cultura, numa geografia. Houve um tempo, um ano, quando Jesus nasceu. Ele nasceu em um local determinado geograficamente, e nós sabemos, a madrinha está quase chegando lá, nas terras, em Israel, em Nazaré, em Belém. Nós sabemos que ele nasceu em um tempo, em uma geografia, ele entra na história, mas a história nunca mais é a mesma depois de Jesus. Nunca mais. E olha que durante milênios, até nos dias de hoje, talvez hoje com muito mais afinco, tentam apagar a figura de Jesus. E nesse tempo das festas natalinas, não é diferente. Sutilmente tentaram substituir a figura de Jesus por uma figura muito carismática. Ganhou muitos seguidores, hein? Tem muita fama. É uma figura carismática, não é? Tão gostosinha, aquelas bochechas, né? E aqueles olhinhos tão meigos do Noel, não é mesmo? Aquela risada gostosa, sabe? Aquela risada acolhedora. Então, realmente, sutilmente, tentou se abafar mais uma vez. A gente sabe, eu não vou nem discutir isso aqui, para gente, o nosso tempo aqui é sempre tão curto, ele passa tão rápido, que eu não vou discutir, né, os dilemas aí teológicos, as brigas, as discussões, porque Jesus não nasceu 25 de dezembro.
Ok, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Acho que ninguém mais tem dúvida disso, né, gente? Mas essa data ficou definida, né, no calendário para a celebração máxima da chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores entre nós. É Emanuel, é Deus conosco, é o Cristo, é o Pai que veio nos visitar, que se fez um de nós, que se encarnou, que andou entre nós, se fez tão gente, Mônica, que ele era confundido com qualquer um israelita, galileu. Jesus, ele se perdia facilmente na multidão, tão facilmente que nós temos aquela narrativa nos evangelhos de quando Jesus se perde de Maria e José, né? Em meio às caravanas, ele fica lá no templo falando das coisas do Pai, do reino, e aqueles doutores da lei se maravilhando, da onde vem tanto conhecimento, tanta sabedoria, quem é esse? Desde a adolescência, onde ele chegava, ele chocava, ele parava as pessoas. É tão interessante a figura de Jesus, eu não me canso, ela não se esgota. Quanto mais você estuda Jesus, quanto mais você busca entender Jesus, porque Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Ele vem revelar Deus, é o que João diz no Evangelho dele. Ele mesmo diz de si, né? Ah, vocês estão procurando Deus, querem conhecer Deus, mas vocês estão comigo, quem me vê, vê a Deus. Ele é a expressão exata do Pai. E ele é a expressão exata, como Paulo escreve na carta de Romanos, capítulo 8, que o Deus nos predestina para ser como Jesus. Então, ele é a expressão exata do homem que eu e você temos que ser, do ser humano. Então, em Jesus está toda a plenitude de Deus e toda a plenitude de quem eu e você precisamos ser, porque o Pai o fez exatamente o primogênito entre muitos irmãos e o nosso modelo. Se temos que modelar alguém, é Jesus. Então, é algo para mim e para você vital, totalmente vital, conhecer Jesus, saber quem ele é, observar as falas, o olhar de Jesus, a metodologia de Jesus, toda a dinâmica de vida que ficou registrada aqui para mim e para você, porque é tanta coisa que ele viveu. Como eu comecei a falar aqui, mas Deus escolhe essas porções para nos contar. Então, em Mateus, no versículo, Mateus 1, no versículo 18, Mateus começa a narrativa dizendo assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Eu vou ler só até aqui. Todos nós já conhecemos essa história, mas Mateus começa a dizer: foi assim que aconteceu, de repente. Mas a gente sabe que desde Gênesis o Pai diz que antes da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse também, ele já tinha sido sacrificado, entregue por mim, por você. Mas precisou uma hora na história, um corte na história, uma imersão histórica do Filho de Deus. E ele nasce assim. Ele é um de nós, tão de nós que ele faz a experiência do ventre. Josi, a mãe mais recente aqui entre nós, sabe disso. Com certeza ela se lembra das noites dormindo com aquele barrigão, da filhinha dela se mexendo ali dentro. E Maria tem essa oportunidade, ela é visitada, ela é preenchida, ela é cheia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor do Universo, do Deus Todo-Poderoso. Jesus faz essa experiência do ventre com ela, de ser cuidado, de ser amamentado, de comer, de beber. Ele não se privou de nada. Deus poderia, como no passado, enviar os profetas, falar de si, aparecer, andar entre nós como um anjo, como aconteceu antes. Não, agora ele vem, ele é gente, ele está aqui. E a brevidade da vida, ela acaba nele. Eu quero falar sobre isso com você. Porque em João 3,16, como está escrito, Deus amou tanto. Teve uma forma como Deus amou. Não foi pouco, não foi medíocre, não foi alguns, não foram alguns, não foi de uma maneira morna.
eu amo. Sabe quando a gente fala assim? Eu amo, eu gosto. É até simpático. Não, ele amou tanto. Esse tanto está falando da intensidade, da totalidade desse amor, ao ponto de um amor extravagante, um amor escandaloso, um amor incompreensível, ilógico para o raciocínio humano, porque ele amou tanto o mundo, toda a humanidade, a sua criação, a minha, a você, seres tão errantes. Ele amou tanto ao ponto. O que esse amor, nessa intensidade, leva o Deus soberano a fazer? Dar, entregar. Isso é Natal. Isto é Natal. Ele dá, Jesus. Ele entrega o único. Para quê? Para que a partir do momento que cremos nesse amor, se eu creio nesse amor, se eu creio nessa entrega, então eu tenho acesso agora, eu saio da brevidade da vida para a eternidade, porque ele diz vida eterna. Ele deixa com que eu e você, seres humanos, que não somos, existimos, como está escrito lá, alguém só confere para mim, se é Atos 17 mesmo, 28. Como Paulo vai dizer, nele existimos, nele nos movemos, nele vivemos, nós só existimos a partir dele e agora ele deixa a gente participar da vida eterna, do ser eterno que é Deus, sem começo, sem fim, sem princípio de dias, sem fim de dias, por toda a eternidade. Ao homem que só conhecia a brevidade da vida, porque quando entra o pecado, entra a morte. Mas a gente sempre nessa expectativa da vida, porque Deus colocou isso em mim e você. Essa expectativa da vida. Já viu como a gente fica, apesar de que hoje a gente anda num tempo em que as notícias ruins, elas ficaram tão comuns que a gente já não se assusta tanto, não se choca tanto quanto antes, quando fala de assassinatos e mortes, mas ainda assim é isso mesmo, né, Lila? Obrigada, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Exatamente. Então, quando a brevidade da vida ela se mostra para a gente tão breve, quando a perda de uma criança, de um jovem, que estava no auge, né, da sua vitalidade física, do seu potencial de vida fluindo dele, e é de alguma forma ali encerrado abruptamente. Acontece algo assim, como assim? A gente fica mesmo sem entender, né? Estava passando na rua, de repente, sei lá, que o pessoal bateu a cabeça e morreu. Alguma coisa assim, tão ilógica. Isso nos choca ainda, porque mesmo sabendo que todos nós temos essa consciência que estamos caminhando para a morte. Isso é chocante ainda para a gente. Muitos não querem parar para pensar, as pessoas não gostam de ouvir a palavra morte, fim, porque isso não faz parte da gente. Deus colocou a vida em nós, essa expectativa da vida está em nós. Mas todos nós sabemos racionalmente que estamos caminhando. Todos os dias, um passo a mais, ou de volta para casa, ou para um pulo, para o incerto, para o vazio, para alguns que não sabem quem são, de onde vieram e para onde estão indo. O pecado faz isso, ele tira de nós essa certeza da vida. Mas Jesus, ele vem devolver o que o pecado extraiu. Porque como fica registrado aqui, em todas as narrativas, nos três evangelhos do nascimento de Jesus, ele veio. E ele veio cumprir um plano e um plano perfeito. E esse plano perfeito passa pela morte. A vida, ela passa pela morte. E Jesus, ele assume essa condição da morte para nos entregar a vida eterna.
E quando nós pensamos em Jesus no centro da vida, nós vamos entender que essa brevidade da vida que está em mim e em você, em contraste com a vida eterna que ele vem trazer, elas se encontram, elas se chocam na pessoa de Jesus. Então, qualquer coisa que eu e você façamos aqui, entendamos a respeito da palavra e sabemos discorrer sobre o poder da oração, da fé, sobre os princípios, os fundamentos da fé cristã, ressurreição dos mortos, sobre milagres, nós estamos vivendo o ano do milagre, sobre todas essas coisas que faz parte de todo o pacote da vida espiritual. Nascemos de novo e começamos uma nova vida em Jesus e experiências com Deus. E vamos ver como os discípulos viram, Jesus multiplicava pão. A festa estava fadada ao fracasso porque não tinha mais vinho, mas a água se torna vinho e alegria. Uma viúva que já não tinha mais expectativa de muita coisa, só tinha um filho, vai enterrar aquele filho e Jesus cancela o funeral e vem festa, milagre. Jesus dá notoriedade à mulher, a mulher que não tinha expressão nenhuma, mas a mulher agora ela assume um outro papel, né? A mulher começa a ser vista, porque Jesus dá visão, dá visibilidade à mulher naquele tempo. E as mulheres começam a seguir Jesus e até sustentam financeiramente o ministério dele e começam a protagonizar também a história. Então, tudo isso é muito maravilhoso. A gente vê, os discípulos viram milagres, os discípulos escutaram as boas novas da boca de Jesus, todas as promessas, mas nada disso vai fazer sentido para mim e para você se nós ficarmos apenas com os rudimentos da fé e não com a pessoa de Jesus. Nós estamos vivendo, e eu volto a dizer, e eu preciso bater nessa tecla, até que o Senhor diga, não fale mais sobre esse assunto, que o evangelho de hoje, esse evangelho mercantilizado, esse evangelho que virou uma moeda de troca, uma barganha para muitos, é o show da fé. Não tem nada a ver com o evangelho cristocêntrico, onde ele é o centro, onde a adoração é exclusiva dele, onde nele vivemos, nos movemos e existimos, onde nós vamos ler na carta de Filipenses, dá tempo da gente ler? Dá tempo, Filipenses 2, do verso 6 ao verso 11, mas eu vou ficar aqui só com o verso, leiam aí vocês do 6 ao 11, eu vou ler aqui do verso 8 em diante, que diz assim: a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há outro, se não há outro na história, porque ele divide a história antes dele e depois dele, não há outro no céu. Vocês estão entendendo o que é isso? Ele se aceita com Deus no trono, ele vai julgar vivos e mortos. Lembra quando nós estudamos Apocalipse? Ele virá, é o leão da tribo de Judá, agora ele vem como juiz, ele virá, remir toda a terra. O pai entrega para ele o livro selado, só ele pode abrir. Aqui está declarado que não há outro nome, não tem na terra um nome acima do dele. Não tem no céu um nome acima do dele, não tem debaixo da terra um nome acima do dele. Então, o que os religiosos do nosso tempo, que nós não estejamos incluídos entre eles, esse tem que ser o meu clamor e o seu, estão fazendo, tirando Jesus do centro. É fé na oração, é fé na oração do apóstolo, é fé na oração
do pastor tal, é a unção que está na letra tal. Não é Jesus. Ele mesmo declarou: sem mim, vocês não podem fazer nada. É nada. É Jesus. Eu tenho que me ocupar de Jesus, você tem que se ocupar de Jesus. Eu tenho que ser cheia de Jesus, você tem que ser cheio de Jesus. Olha, a promessa do Consolador foi para isso. Foi para isso. Jesus disse: eu estou indo, não vou deixar vocês órfãos, mas vai vir alguém que vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu estou falando. O Espírito Santo está em mim e você para me fazer lembrar e te lembrar de Jesus e ser a expressão de Jesus aqui. É por isso que Paulo vai dizer, ele entendeu. Não estou vivendo mais, é Jesus que vive em mim. Mônica abriu o dia de hoje com essa canção que eu amo tanto e termina dizendo isso. Tudo que eu preciso é de ti, Jesus. Esse tem que ser o meu respirar e o seu respirar. Somos peregrinos e cada vez mais se aproxima a nossa hora. Estamos caminhando de volta para casa, cada um no seu tempo. Eu sei que final de ano é dia de festa, de celebrar, mas eu preciso te falar da brevidade da vida. Nem eu nem você sabemos, há um relógio, há um tic-tac, estamos aí inseridos no Cronos. Mas um dia acessaremos esse Kairos, esse outro tempo de Deus. E ele tem essa promessa em Jesus, a vida eterna. Então, que Jesus não se perca, nós não nos percamos, melhor dizendo, ele de vista. Que nas casas, né, quando ele foi nascer, bateu em muita casa, né, Mônica? Tantas hospedarias, nenhuma tinha lugar para Maria entrar e o rei nascer. Foi para uma estrebaria. Que haja lugar em mim e em você, que haja lugar na minha casa e na sua casa. Porque ele nasce todos os dias quando a minha consciência e a sua consciência se volta para a realidade perfeita e eterna de Jesus. Quando eu conheço e conheço um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, vai nascendo e vai expandindo em mim essa plenitude de Deus em Jesus, que a plenitude toda de Deus ele compactou em Jesus, na maneira de Jesus amar, de se mover, de perdoar. Jesus foi tão revolucionário que antes dele ninguém disse uma frase que ele disse e depois dele ninguém ousou. Algumas pessoas argumentam sobre isso, a gente fala sobre isso, mas não com essa declaração. Jesus foi o único. Já tinha muita filosofia aí, mas ele foi o único que disse uma frase, Mônica. Ele foi o único que ousou dizer uma frase. Ame os seus inimigos. Ninguém nunca ousou dizer isso. Ame os bons, ame os seus amigos, ame sua família, ame seu igual, ame sua terra, sua nacionalidade, mas amar inimigo, amar quem te persegue, só Jesus disse isso. Que ele seja a revolução da minha e da sua vida, todos os dias nos confrontando. Que ele seja a exata expressão de Deus, do meu Pai. Que eu me relacione com o meu Pai nessa expressão exata em Jesus. E que ele seja a expressão exata desse modelo, dessa predestinação, como Paulo escreveu, para que eu seja filha e você filha e filho de Deus Pai. Como Deus quer que eu seja a filha dele e você o filho? Como Jesus. É isso que a gente precisa. E o Natal seja cheio de Jesus, menos de tudo que a gente já viu que tem por aí. Eu não preciso ficar repetindo das festas, das comidas, das bebidas, do simpático Noel e todas as demais coisas. É Jesus, ele é o centro de tudo, não só do Natal, de toda a existência. Fique aí com Atos 17 e 28. Não tem vida fora dele. Nele existimos, nos movemos e vivemos. Amém? Obrigada por me ouvirem. Feliz Natal em Jesus. Feliz vida em Jesus. E que ela seja abundante e transbordante sempre em Jesus. Até que ele venha. Amém?
Oh, amém. Obrigada, obrigada, meu presente, Tanuri. Ele nasce todos os dias, hein? E que ele encontre morada, lugar para nascer na minha vida e na sua vida. Ele é a expressão exata do amor do Pai. Eita, Nuri. Meu Deus, estamos conhecendo um pouco mais de Jesus. E quando a gente conhece, não tem como continuar da mesma forma, porque ele muda, ele transforma. É a única palavra que limpa tudo e faz tudo novo. Meu Deus, como é bom conhecer mais sobre o meu Pai. Obrigada, Tanuri. Obrigada a você que está aqui comigo nessa quarta estratégia que o Senhor nos deu, esse privilégio de aprender mais sobre ele. Que o Papai do Céu abençoe a sua vida. Vem para cá. Zita Guimarães, ora conosco nessa manhã, agradecendo a nosso Deus Pai por todo o amor. Amém, Pai. Graça nós te damos, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Que nós possamos viver Jesus todos os dias, como o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Olhar para o Senhor, olhar para o alto, porque é somente de lá que vem o nosso socorro. Como diz o Salmo 123, ai de nós, 124, se não me engano, ai de nós se não fosse o Senhor. Então, só o Senhor é o centro da nossa, de tudo que nós precisamos. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Cíntia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem usado, Pai, grandemente. Senhor, que o Senhor continue derramando das suas bênçãos sobre a vida dela, com muita saúde, Pai, com muita paz no coração, porque nós cremos, Senhor, no ano do milagre, é isso que nós estamos vivendo, um milagre, Senhor, a cada dia, o seu dia, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, que a tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E nós já te agradecemos por mais uma quarta estratégia aqui, Senhor, finalizando com a irmã Cíntia, Senhor, muito obrigada. Que o Senhor, Pai, nos fortaleça, fortaleça ela, a sua família, Senhor, o irmão, seu esposo e todos da sua família, Senhor, assim como a família de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, da pastora Mônica, e que o Senhor derrame das suas bênçãos como tem feito em nossas vidas. Que nós possamos viver esse Jesus real, porque Ele é o único digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, que a honra e a glória seja toda para o Senhor. Muito obrigada, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém. Beijo no seu coração, família. Até amanhã. Assim que gravar, você pode compartilhar com seu irmão. Obrigada, Lila, e até amanhã.